1959. Sabe, para a cantora brasileira Sílvia Telles, esse não foi só mais um ano, foi o ano. Um período de 12 meses que começou num caos público e terminou com a criação de uma obra-prima. Vamos mergulhar nessa história para entender como um único ano conseguiu redefinir completamente a vida e a carreira de uma lenda da nossa música. Então, para a gente entender essa transformação toda, a gente precisa primeiro dar um passo atrás e mergulhar no caos. No começo de 59, a vida da Sílvia era um prato cheio para as colunas de fofoca. O namoro dela com o galã Erval Rossano era um verdadeiro espetáculo público. E claro, a imprensa não perdia um detalhe. E o que acontece? Uma semana depois, a história se repete. A nota até tenta passar um ar de agora é definitivo, mas aquele mais uma vez ali no meio da frase, bom, entrega o jogo todo, né? Era um ciclo que aparentemente não acabava nunca. E olha só, poucos dias depois, a imprensa já tratava o assunto com um sarcasmo que, nossa, era evidente. O drama era constante, exaustivo e, para o público, era quase uma novela da vida real. Mas, por trás dessas manchetes, a realidade era bem mais complexa. Essa química toda explosiva tinha uma fórmula que era quase matemática. De um lado você tinha a insegurança e o ciúme da Sílvia, que ainda vinham de um casamento anterior que não deu certo. Do outro, a fama de galanteador do Erval, que ele fazia questão de manter. Não tinha erro, era a receita para o desastre. E aí vem a virada. Nessa entrevista, a Sílvia revela uma maturidade, sim, impressionante. Ela percebe que o que sentia não era bem amor, mas talvez uma busca por validação. E aqui está o ponto crucial. Ela escolhe a honestidade, mesmo sendo difícil, em vez de ficar no conforto da mentira. E essa escolha abriu a porta para um recomeço. Livre daquele drama todo, daquela exposição, a Sílvia consegue se reconectar com o mundo interior dela. Sabe, a poesia que estava meio adormecida volta com tudo como uma ferramenta para ela se entender, para se investigar. E a profundidade que ela revela nesses poemas é uma coisa impressionante. Dá uma olhada nesse trecho de Confissão. Aqui a gente vê surgir uma mulher complexa, cheia de arrependimentos, de anseios, uma figura muito, mas muito distante daquela caricatura das revistas de fofoca. E olha que interessante, enquanto ela se redescobria por dentro, uma coisa nova começava a florescer na vida dela. Bem longe dos holofotes, de forma super discreta, ela estava se aproximando do Aloísio de Oliveira, que era nada menos do que o influente diretor artístico da gravadora dela, a Odeon. E a mudança não podia ser mais gritante. A Sílvia estava, de forma muito consciente, trocando o drama público pela discrição, a instabilidade pela calma, um galã famoso por um parceiro maduro. Era uma escolha deliberada pela estabilidade. Sabe, a dinâmica dos dois era uma coisa fascinante. Pensa bem, Sílvia, com 24 anos, pura energia, expansiva. Já o Aloísio, com 45, era mais calado, tímido, centrado. Ele ofereceu para ela o chão firme que ela precisava para florescer, sabe? Uma parceria que misturava afeto pessoal com respeito profissional gigantesco. Então, com a vida pessoal entrando nos eixos, a generosidade da Sílvia, nossa, floresceu. Ela não estava mais focada só nela mesma. Ela se tornou uma espécie de mentora, uma ponte para novos talentos que estavam começando a moldar um som completamente novo para o Brasil. E a história de como ela descobriu a lendária Elza Soares é um capítulo à parte. A Sílvia vê a Elza cantando num bar, fica impressionadíssima e praticamente arrasta o Aloísio para assistir a uma apresentação. O resultado? No dia seguinte, a vida da Elza Soares mudou para sempre. Um ato de pura generosidade e de uma visão artística incrível. E o mais legal é que a própria Elza Soares contou essa história, descrevendo aquela desconfiança inicial e a vergonha que ela sentiu quando percebeu que tinha dado um fora numa das maiores estrelas do país. É um momento que revela muito sobre as duas. E olha, não foi só com a Elza, viu? O compositor Sérgio Ricardo também fala que foi a Sílvia que deu aquele empurrão inicial na carreira dele. Ela usava o prestígio que tinha para abrir portas para outras pessoas sem pensar duas vezes. E toda essa jornada, né, esse crescimento pessoal, profissional, tudo isso em 1959, levou ao momento, o momento decisivo, a gravação do disco que ia definir ela para sempre. E esse álbum era simplesmente revolucionário. Pensa só, um disco inteiro dedicado às composições do Tom Jobim.
Tinha arranjos super sofisticados e minimalistas do maestro Gaia, que trocou aqueles metais barulhentos por orquestras de cordas, uma coisa muito chique, e o som era tão limpo, tão bem gravado, que estabeleceu um novo padrão técnico na indústria. E para completar, 7 das 12 músicas eram totalmente inéditas. E a crítica? Bom, a crítica entendeu o recado na hora. Essa resenha do jornal O Globo diz tudo, né? O crítico declara que, a partir daquele momento, a Silvinha dava lugar à artista Silvia Telles. Ela tinha subido de nível, de forma definitiva. E claro, esse álbum tinha uma joia da coroa, Dindy. A canção, que tinha letra do próprio Aloysio, virou a assinatura dela, e um clássico mundial, ganhando versões de gigantes como Frank Sinatra e Ella Fitzgerald. Imagina só! O sucesso do disco foi gigante, consolidou a carreira dela, mas também levantou uma questão que, olha, a acompanhou para o resto da vida. Onde é que ela se encaixava de verdade nesse novo movimento musical que estava surgindo? E tem uma visão muito interessante do produtor André Midani. Ele era uma figura-chave na época, e ele dá uma perspectiva de dentro. Ele diz que a Silvia usou a modernidade da bossa nova, mas nunca se entregou 100% ao movimento. Ela se manteve fiel a si mesma, a um estilo que era só dela. E para fechar esse ciclo de 1959, a gente volta para a poesia dela. Nesse poema que ela escreveu para o Aloysio, a gente vê tudo se conectando. A paz que ela encontrou no amor deu para ela a base, a segurança para ter confiança artística. O pessoal e o profissional finalmente em harmonia. E é assim que 1959 termina, com uma Silvia Telles completamente transformada. O que nos leva à pergunta final, a grande questão. Ela foi a voz da bossa nova? Ou a bossa nova foi só uma nota na canção muito maior da vida dela? Essa é a pergunta que, até hoje, define o legado único dessa artista.